Olá, meus amores! Hoje nós teremos aula de ortografia. Então, separe seu material e fique em um lugar bem tranquilo, ok? Duas letras e um único som. A língua portuguesa tem várias palavras com RR. Quando a pronúncia de uma palavra requer um som de R forte, é pronunciado em algum lugar no meio da palavra, e este está entre duas vogais. Torna-se necessário duplicar a consoante, formando assim uma palavra com RR. Segundo as regras da língua portuguesa, a consoante R pode ser pronunciada com uma vibração mais fraca e curta, ou mais forte e prolongada. Assume sempre uma pronúncia forte no início das palavras e quando aparece duplicada entre duas vogais. Assume uma pronúncia fraca quando aparece sozinha entre duas vogais no meio da palavra. Para que a palavra arroz tenha pronúncia de R forte, deve ser escrita com duas vezes a letra R. Por exemplo, a palavra amarrar. O R ele é forte, pois ele está entre duas vogais. Agora, veja o exemplo de uma palavra com a mesma pronúncia de R forte, mas dessa vez está entre vogal e consoante. Enraizar. Viu como esse R é forte? Ele é forte porque está no meio da palavra. Note que as palavras possuem um R somente, justamente por estarem entre vogal e uma consoante. Estas palavras não devem ser escritas com o dígrafo RR. Durante a pronúncia de uma palavra com R, que tem um som forte e longo destacado entre duas vogais, é imprescindível que o R seja duplicado, como por exemplo em berro, carro, morro e serra. Quando a palavra tem um som fraco, mesmo empregada entre duas vogais, ela só registra um R, como por exemplo, realeza, rato, rei, rua. Então lembre-se, o R entre duas vogais e o RR têm sons diferentes. Quando o R tem uma consoante antes dele, esse R tem o mesmo som de RR, enquanto, ao encontrá-lo sozinho entre vogais, seu som soa como um R mais fraco. Quando devemos usar o S? Então vamos lá. O S é usado nas palavras nas seguintes situações. Usamos nos sufixos osso e ossa, quando a palavra é um adjetivo. Lembra, adjetivo é qualidade. Lembrando que o sufixo é a terminação de uma palavra. Vamos agora a alguns exemplos, como por exemplo, bondoso, gostoso, vistosa. Usamos também nos sufixos essa e issa, quando as palavras são do gênero feminino, por exemplo, poetisa e marquesa. Usamos também nas palavras terminadas em ace, esse, ice e ósser, como por exemplo em frase, tese e lactose. A regra não é válida para palavras deslize e gaze. Usamos quando no sufixo da palavra tiver eis, quando está indicando origem e procedência, ou seja, da onde ele vem, como por exemplo, chinês, norueguês, inglês. E quando nós devemos usar o SS? Usamos nos substantivos relacionados ao verbo com o radical met, por exemplo, submeter, submissão, intrometer, intromissão. Nos substantivos relacionados a verbos constituídos pelo radical gret, por exemplo, transgredir, transgressão, agredir, agressão. Nos substantivos, aqui se relacionam os verbos com o radical prim, comprimir, compressão, reprimir, repressão. Nos substantivos relacionados a verbos formados pelo radical set, ceder, cessão. E nos substantivos relacionados a verbos constituídos pelo radical tir, discutir, discussão, permitir, permissão. Lembre-se, o S entre vogais e o SS têm sons diferentes. Quando o S tem uma vogal antes dele, esse S tem o mesmo som de SS. Já quando está entre vogais e a pronúncia soar como Z, usa-se apenas um S. Duas letras e um ou dois sons, C ou QU. Existem algumas palavras na língua portuguesa que podem ser escritas com QU ou com C,
sem que haja alteração do seu significado. Isso ocorre porque podem manter a escrita com QU ou sofrer uma adequação ortográfica, passando a ter grafia C. Vamos aos exemplos. Cotidiano e quotidiano. A palavra cotidiano é a mais utilizada no português do Brasil, enquanto a palavra cotidiano é a mais utilizada no português de Portugal. Essas atividades fazem parte do meu cotidiano. Essas atividades fazem parte do meu cotidiano. Quociente e quociente. A palavra quociente é tida como a mais correta e socialmente aceita, sendo a mais utilizada. Qual é o quociente da divisão? Qual é o quociente da divisão? Como também acontece em 14 e 14, as palavras 14 e 14 são frequentemente usadas e socialmente aceitas no português falado no Brasil. Apenas encontrei 14 canetas. Apenas encontrei 14 canetas. Cota e quota. As palavras cota e quota são comumente usadas e socialmente aceitas no português falado no Brasil. Já chega, já tive minha cota de chatices. Já chega, já tive minha cota de chatices. Emprego do ge e gui. A palavra que tem ge e gui tem uma leitura especial, pois por vezes a letra G aparece em companhia de algumas letras. Por exemplo, GU mais E, G. GU mais I, GI. No entanto, a letra U não se lê. Repare nos seguintes exemplos. Guitarra, águia, fogueira, guerreiro. Vocês perceberam que o U ele não é pronunciado? Emprego do C e do cedilha. A cedilha é um sinal que aparece debaixo da letra C, como se fosse um rabinho pendurado. É esse rabinho que recebe o nome de cedilha, e por isso identificamos a letra como C cedilha. Só podemos usar a letrinha cedilha quando depois dela vierem as letras A, O e U. É errado usá-la antes de E e I. Isso nunca deve acontecer, pois conseguimos o mesmo som usando apenas a letra C, sem o rabinho, como ceci. A cedilha também nunca é usada no início de uma palavra, pois não existem palavras que comecem com essa letra. Observe aonde a cedilha é usada: em sa, só, su, são ou sões. Vocês conhecem a historinha do trapezista do circo? Eu vou contar ela para vocês. Era uma vez um circo. O dono do circo era um palhaço. O nome dele era Palhaço C. A estreia do circo em Salvador seria no domingo, e já era sábado e os trapezistas estavam em greve. O Palhaço C ficou muito preocupado com isso. Ele tinha 5 filhos que tinham apelidos estranhos, que eram Sá, Sé, Si, Só e Su. Então ele resolveu ensinar os seus filhos a trabalhar no trapézio, que é uma coisa muito perigosa. As crianças tiveram medo, então o palhaço disse a elas que daria um jeito, e ele colocou corda nos trapézios. É claro que não foi a primeira vez que eles treinaram, mas a estreia era no outro dia e eles tiveram que treinar muito. Na hora da estreia, só 2 crianças aprenderam bem e puderam tirar as cordinhas. As outras crianças tiveram que trabalhar amarradas. Quando acabaram, o pai falou para eles: Sá, Só, Su. Vocês não aprenderam bem e vão ter 2 castigos. O nome de vocês não pode começar palavras e vocês vão ter para sempre que usar essas cordinhas amarradas na cintura. Vamos às regrinhas para usar o cedilha. Usamos em palavras derivadas dos vocábulos terminados em TO, como intento, que é intenção, e canto, que é canção. Em palavras terminadas em tensão, referentes ao verbos derivados de ter, deter, detenção, conter, contenção. Em palavras derivadas de vocábulos terminados em tor, infrator, infração, redator, redação. Lembre-se, a cedilha é um sinal que se coloca embaixo do C, antes de A, O e U, para lhe dar o som de SS. Emprego do que e que.
A semivogal U do grupo QU se pronuncia quando seguida das vogais A ou O. Não acontece quando as vogais que se seguem são E e I. Antes de E e I também desaparece o som, mas mantém-se a grafia QU, para indicar que o Q continuava a manter o som na fala. Vamos agora testar nossos conhecimentos, ok? Vamos fazer o livro didático da página 60 até a página 68. No próximo vídeo, faremos as correções.